de arder as vistas. São Paulo empata com Corinthians, Corinthians empata com São Paulo. Sofrível, triste, um majestoso que de majestoso só teve o nome do clássico, porque o nível futebolístico de ambos, péssimo. Eu reclamo do Palmeiras. O Palmeiras tá conseguindo vencer 3 jogos, 3 vitórias, mas o futebol não desenvolve. Eu, por ser torcedor do Palmeiras, eu coloco a minha expectativa que o Palmeiras pode mais, deve fazer mais, vai conseguir mais. Mas para esse clássico majestoso, de majestoso só tem no nome, Corinthians e São Paulo em Itaquera, eu achei que ia ficar um 0-0. E errei o placar, mas acertei o empate. Futebol de 0-0, 1-1. Gol de Breno Bidon, gol de Gonzalo Tapia e acho de empolgante foi somente os gols. Porque sonolento, pra mim, que não sou nem São Paulino e nem corintiano. Mas com certeza você corintiano, você São Paulino, você se mordeu, se rasgou de raiva. Porque desejava mais, queria mais. O corintiano, por jogar em casa, dava e poderia até forçar um pouco mais e vencer o São Paulo. Do outro lado, o São Paulo que saiu na frente e não sabe segurar o placar. Antes de falar desse clássico, já clássico, né? É até sofrível, até triste citar clássico, mas é clássico, tem jeito. Eu pedi para você já deixar o like, se inscrever no canal Lealdade em Padrão, compartilhar o conteúdo e também ativar as notificações do YouTube. E vamos lá, falar desse clássico, espetáculo dantesco. Corinthians 1, São Paulo também 1. Falando de um dos dois times, no caso. Primeiramente do Corinthians, sempre as minhas percepções, a visão do palmeirense para com a partida, eu achei que o Corinthians tinha a responsabilidade de sair vencedor, porque hoje o Corinthians é melhor do que o São Paulo, sensivelmente melhor, não precisa muito para ser melhor do que o São Paulo. Corinthians que fechou a temporada de 2025 com 2 títulos, a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. Então, com esse know-how, no caso, essa bagagem, poderia o primeiro clássico disputando em casa, deveria apresentar um pouco mais. Mas não sabemos se esse é o teto do Corinthians, se o Corinthians, ao alcançar a Copa do Brasil em cima do Vasco, ganhando, bateu no seu teto, não sei se pode produzir mais ou não. Mas eu acho que empatar com o São Paulo em casa é gosto de derrota. Mesmo o Corinthians conseguindo o gol do empate aos 90 minutos, numa falha da zaga do São Paulo, deixar os caras tabelar no meio, não foi nem jogada de linha de fundo, tabelar no meio, costurando a zaga, e foi lá e fez o gol. Então, mesmo assim, eu acho que o Corinthians, se forçasse um pouquinho mais, sairia até vencedor. Se tivesse mais 5, mais 10 minutos, o Corinthians naquela pressão à la Corinthians mesmo, o Corinthians acho que sairia vencedor. Por outro lado, o São Paulo. Para mim, o São Paulo deixou a desejar, porque o São Paulo, obviamente, uma coisa que é tradicional do São Paulo, o São Paulo não joga bem clássicos. A última leva de bons jogos, de seguidos clássicos, o São Paulo jogou o futebol, jogou jogado, jogou pra tentar vencer, foi aquela sequência do São Paulo campeão de Copa do Brasil, eliminando o Palmeiras, depois eliminando o Corinthians e nas finais ganhando do grande Flamengo. Aí sim foi uma sequência, mas já tem quantos anos? Quanto tempo? O São Paulo, tradicionalmente, nesses anos pra cá, já tem um bom tempo que joga de forma covarde. Ah, mas foi em Itaquera. Podia ser no Morumbi. E o futebol do São Paulo enoja o próprio torcedor são paulino e envergonha até quem não é São Paulino. É incrível o não futebol que o São Paulo faz, ou fez. O São Paulo, ao meu ver, que conseguiu, ele achou um jogo, não foi nada trabalhado, foi a bola alçada na área, houve falha do goleiro corintiano, sim, porque a cabeçada do Gonzalo Tapia, ele estava muito longe, estava longe da pequena área, aquela cabeçada no cantinho, mas o goleiro não se jogou na bola, foi andando, foi coisa amadora o gol que o Corinthians tomou. Mas falando de São Paulo, o São Paulo faz o gol, vai para o intervalo com 1-0, teve todo o segundo tempo de construir mais jogadas, tentar um segundo gol. Não, o São Paulo foi exatamente somente o gol.
A competência do São Paulo deveria ser o quê? Não temos time para vencer o Corinthians ou disputar com o Corinthians, vamos segurar esse 1-0, sei lá, eu vou tentar jogar bem, mas jogar fechadinho. Não, começou a dar muito espaço pro Corinthians. Eu, eu falo que foi justo esse 1-1 com cara de 0-0, porque foi um São Paulo abdicando de jogar e um Corinthians, não sei se batendo no seu teto. Como eu tinha citado, não sei se o título do Corinthians contra o Vasco foi o máximo que esse time pode poder entregar. Mas para mim ficou a desejar, porque um Corinthians que veio praticamente fechando a temporada de 25 já com o título na bagagem, que propiciou o Corinthians agora ser fase de grupos de uma Libertadores, e o Corinthians apresentar tão pouco. Do outro lado, um São Paulo que... O São Paulo vai ser isso mesmo. Vai ter Sul-Americana esse ano, vai ter Copa do Brasil, vai ter Brasileirão e tá tendo Paulista, mas eu não vejo boas perspectivas para o time São Paulino. Pro Corinthians é esperar. O Corinthians ainda tem que esperar um tempo para poder falar bem ou mal, que deixar desenrolar, porque o Corinthians tem uma fase de grupos, 6 jogos de Libertadores, e pode coroar heróis ou, tipo assim, jogar a cova dos leões, os vilões, no caso. Uma coisa que eu queria citar do Corinthians também, não somente da partida, mas falar do momento do Corinthians, que dia 1º de fevereiro teremos a Supercopa do Brasil. O campeão da Copa do Brasil, Corinthians, contra o campeão brasileiro, Flamengo. E eu não cravaria de forma alguma, mesmo sendo palmeirense, que o Flamengo vai passar o trator no Corinthians. Isso não quer dizer que o Flamengo não vá ganhar do Corinthians. Eu, na condição de palmeirense, vou torcer para o Flamengo ganhar. E se puder triturar e humilhar, ótimo. Mas eu não vejo esse futebol no Corinthians de ser triturado pelo Flamengo. Eu também não vejo um Flamengo, no caso, mesmo que vai ser em campo neutro, o jogo será em Brasília, o Flamengo que ainda nem estreou ainda. E parece que o primeiro jogo da temporada vai ser justo contra o Corinthians, num clássico valendo taça. Que parece, segundo o planejamento flamenguista, não sei se isso é planejamento ou não, o Flamengo não vai jogar, pelo menos esses clássicos agora que eu acho com o Fluminense ou Botafogo, ou com o Vasco, não sei, não tem a perspectiva, pelo menos por hora, de utilizar a sua força máxima. É o que o Flamengo hoje, nesse exato momento, é o último colocado do Cariocão, do Campeonato Carioca. Então, isso pode se complicar porque se começar a passar as rodadas do Campeonato Carioca e o Flamengo não colocar sua força máxima ou não somar pontos, pode brigar por acho que um hipotético, acho que não vai acontecer, rebaixamento, aí estragar todo um planejamento, se é que há planejamento, porque botar nas últimas rodadas, obrigatoriamente, a tropa de elite, a força máxima para ir ganhar dos outros adversários com facilidade. Então, e nisso, incluindo o Corinthians mostra ter chance de ter jogo. No meu palpite, eu colocaria que o Corinthians perde de uns 2-0, 2-1 pro Flamengo, Flamengo campeão da Supercopa do Brasil. Meu palpite, minha opinião. Mas, do outro lado, eu não vejo, porque eu não vejo o Flamengo, primeiro jogo da temporada, estraçalhar o Corinthians, e nem o Corinthians também se permitir isso também. O Corinthians vai jogar do mesmo jeitinho que jogou com o São Paulo, picando o jogo, não querendo dar a bola pro Flamengo, aquela bola boa, aquela bola que o Flamengo gosta, campo aberto, o Flamengo vai tentar ofender o Corinthians, e o Corinthians vai ser sempre aquela linha de 4 jogadores atrás. Isso é minha ideia para Corinthians. Pro São Paulo, eu acho que me chama muito negativamente, como eu já tinha até citado, a postura do São Paulo em clássicos, e nisso pro resto da temporada. O espelho de um grande time é quando pega grandes times, ou os grandes clássicos, um São Paulo contra um Corinthians, um São Paulo contra um Palmeiras. Mas a postura do São Paulo pode até vir a vencer. Mas eu acho que nem no caso, ontem, por eu ser palmeirense, torci para o São Paulo ganhar, porque eu torço contra o Corinthians. Porra, mas dá raiva. Ontem eu assisti no jogo, eu senti um misto de sono, de monotonia. Eu toda hora tava assim, meio pescando, toda hora dormindo, mas eu acordava assim, no susto, né, com o grito do narrador, mas e raiva, como as pataquadas da defesa, que falta de comunicação entre o Rafael e o Arboleda. Você não falou nada, quase cobriu, quase gol de cobertura, foi
Um espetáculo dantesco, coisa de time amador, né? Nem amador não faz isso. Então, essa postura do São Paulo de se negar a jogar futebol, com medo, covarde mesmo, é a tônica do São Paulo para essa temporada. Eu não vejo o São Paulo beliscando a Copa do Brasil, ganhando a Sul-Americana e depois indo para a Libertadores no ano que vem. Eu não vejo isso. Porque o São Paulo, em grandes jogos, não empolga nem o seu torcedor e nem o torcedor por ocasião que torce porque estava torcendo contra o Corinthians. Então, eu só tenho péssimas impressões contra o São Paulo. Contra o Corinthians, eu vou esperar um pouco a rodada e as rodadas do Paulista andar, a temporada um pouco se prolongar para poder ter uma opinião mais formada do Corinthians. O Corinthians tem esse know-how porque foi campeão de Copa do Brasil e Paulista. Vamos ver como é que vai ser o Corinthians em 2026. O São Paulo é bom que já vire para 2027. E como é que vai ser 2027 do São Paulo também não sei. Sei nem como é que vai ser 2026. Então é complicado. São Paulo e Corinthians e São Paulo é o tal do mais do mesmo, e o São Paulo não empolga. O São Paulo dá medo. Se você, que nem eu torci por 90 minutos pro São Paulo, fiquei querendo rasgar a alma. E imaginei que é torcedor do São Paulo mesmo, todo o tempo da sua vida. O corintiano ainda está em lua de mel, por quê? Campeão Copa do Brasil, Libertadores, fase de grupo, não vai ter a pré-Libertadores pro corintiano ter pesadelos, né? Então, um futebol para poder esquecer. Majestoso, só no nome, porque futebol ficou bem a desejar. Então, já reforçando aquele pedido que eu fiz no início do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Lealdade em Padrão, caso não for inscrito, compartilhe o conteúdo e acione as notificações do YouTube. Irá nos ajudar bastante o canal Lealdade em Padrão. Então é isso, né? A experiência do palmeirense que assistiu o Majestoso, não gostei não falei na parte torcida, eu não gostei de ser espectador, porque foi de sangrar as vistas. Complicado, mas vamos lá, vamos voltar a torcer pro meu Palmeiras.